meus amigos, tudo bem? Vamos iniciar a nossa preparação para o concurso da Polícia Federal. Exemplo, as últimas provas 2009, se não me engano, de agente de escrivão, foi CESP. 2004, agente CESP, delegado CESP, né? O último concurso para delegado foi 2004, realizado pela banca CESP. E aí nosso curso, ele é dividido em 3 temas: lógica proposicional, análise combinatória e probabilidade. Na área de preparação, eu até brinco um pouquinho, cada assunto de lógica ele tem uma funcionalidade. Por exemplo, a lógica proposicional, equivalências lógicas, noção de argumento, você na área policial tem que ter um domínio disso. Porque você vai trabalhar com interrogatório, você vai trabalhar com questionamento, vai saber se o cara está se contradizendo, ou seja, uma contradição lógica. Então, na área policial, gente, é muito cobrado a parte de argumento lógico. Equivalência lógica é cobrado noções de operadores. Mas ele puxa mais para a parte da equivalência. Inclusive, 2004, de agente, teve uma questão só comentando sobre argumento lógico. 2009 teve uma questão também. Se vocês pegarem concurso de polícia civil feito pelo CESP, ele cobra também a parte de argumento lógico. Então, argumento lógico é um assunto muito cobrado. Além disso, ele também cobra análise e probabilidade. Geralmente é muito difícil informar a quantidade de lógica, depende da saída do edital, porque vai depender da quantidade de matérias básicas do concurso. Geralmente as matérias básicas hoje são português, informática, lógica e atualidades. Então são essas 4 matériazinhas básicas do concurso. Aí você tem 50 questões para 4 matérias. Geralmente lógica fica com 10, às vezes 8, nesse embalo. Mas você que sabe aí, que está fazendo o CESP, cada questão é muito importante, né? Porque uma errada anula uma certa. Então não adianta você fazer 110 questões, errar 50, você vai ficar com 50 líquidas. Ou 100 questões, desculpa. Se for uma prova de 150. 120, você acertar 100, você erra 20, perde mais 20, fica com 80. Aí o cara que só marcou 81, porque ele só sabia as 81, ele deixou em branco, ele passou na sua frente. Porque a prova do CESP ainda tem essa noçãozinha. Você tem que ficar esperto com o edital. Hoje está acontecendo editais de ser assim: 2 erradas anula certa, 4 erradas anula certa. Mas naquele 1 para 1, uma errada anula certa, muito cuidado na hora de marcar. Eu tive vários alunos que fizeram excelentes provas, mas aí o restante chutaram e acabaram errando os chutes. Então, continua ainda aquele processo de deixar em branco. Então, o que foi que eu fiz hoje? No nosso curso eu vou começar de uma forma diferente. Vou começar por análise combinatória, depois probabilidade, e aí no final nós vamos estudar a parte da lógica proposicional, tá certo? Então selecionei várias questões, CESP, algumas questões não são do CESP, são de outras bancas, é só para a gente ver o assunto de outra forma. Isso não impede que o CESP cobre. Hoje, se você pegar, tem questão que era da FCC, o CESP cobrando. Então vamos começar agora, prontos aí, você, futuro policial federal, pronto com isso, realizar o seu sonho, porque eu sei que o cara que quando quer ser policial federal, ele só quer ser isso. Eu fico legal, vai aquele estudo ali, aquele tempo estudando, 2, 3 anos de preparação. Existe uma expectativa muito grande, e eu acredito que nesse ano saia o concurso da Polícia Federal, né, tanto para agente, escrivão e delegado, tem essa cobrança muito forte. Até pela questão do aumento, né, do quadro de policiais. E além disso tem um projeto de lei que aprovou, né, uma boa quantidade de vagas, e o concurso passado não utilizou essas vagas todas. Então tem esse projeto de lei que já foi aprovado antes do concurso anterior. Então vamos por partes, vamos lá? Vamos começar, gente, ó. Hoje, alguns editais do CESP, ele vem princípio aditivo, princípio multiplicativo. Na verdade, isso aí é o princípio fundamental de contagem. O princípio fundamental de contagem
ele se divide em dois. Você tem o princípio multiplicativo, que é o produto das possibilidades. E esse princípio multiplicativo você somente irá utilizar numa única situação. Que situação é essa? Quando você tiver uma sucessão de escolhas. Então eu vou escolher primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim vai. Então o princípio multiplicativo é uma sucessão de escolhas. Vou escolher o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. É tanto que eu até digo, o princípio multiplicativo, ele está associado à regra do E. E como é que você usa o E? Quando é que você usa o E? Numa enumeração de elementos. Então vamos lá, E, depois aqui, a gente usa a vírgula no caso, né? Então fiquem espertos, o princípio multiplicativo é quando iremos multiplicar as possibilidades. E aí você tem que ter no mínimo 2 ou mais escolhas. Então eu vou viajar de avião de uma cidade A para uma cidade B, depois de uma cidade B para uma cidade C. Então eu vou realizar 2 viagens. Então eu vou ter a escolha de A para B, e aí depois eu cheguei em B, eu tenho a escolha A, escolha de B para C. Então toda sucessão de escolhas, eu vou escolher 3 números, 3 pessoas, ela sempre vai trabalhar num princípio fundamental de contagem. E nesse caso aí tem os casos especiais, que é a combinação. Ele vai ser um princípio multiplicativo, você vai multiplicar as possibilidades. Então sempre que eu disser assim, você vai escolher A, depois B, depois C, sempre, 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 você vai multiplicar as suas possibilidades. Ok? Feito isso, gente, ó, temos um outro princípio, mas muito, muito, muito pouco utilizado. Trata-se do princípio aditivo. O princípio aditivo, ele será utilizado em apenas uma única escolha. Eu vou de A para B. Quantas opções eu tenho de A para B? E aí, nesse caso, você vai realizar a soma das possibilidades. E é tanto que o princípio aditivo, ele está associado à regra do... Então está aí. Princípio aditivo 1. Eu vou escolher apenas uma única situação. E aí quando for uma única situação, é a regrinha do ou. Não se preocupem, gente, que dificilmente, raríssimas vezes, eu só vi 2 questões do SESP até hoje, ele cobrar o princípio aditivo, que é você calcular. E depois eu mostro para vocês essas questões. O que nós trabalhamos mais é o princípio multiplicativo. E dentro de um princípio multiplicativo, temos o princípio aditivo numa situação especial, que vocês vão ver também ao longo do nosso curso aí. Nesse primeiro momento, eu não gosto nem de botar no material, eu gosto de criar uns exemplos meus simples, básicos, para vocês perceberem a noção do princípio fundamental de contagem. Porque, gente, eu vou mentir a vocês, a análise combinatória ela é muito complicada, porque arranjo, combinação, permutação. Então eu uso a seguinte metodologia. Eu vou apresentar a você o que é o princípio, quando é que você vai aplicar. O arranjo não precisa, gente, eu não dou aula sobre arranjo. Porque arranjo nada mais é do que o princípio fundamental de contagem. Então eu só vou dar para vocês o princípio fundamental de contagem, combinação e a permutação. E a combinação eu vou dar dicas, permutações também, para você não ter dificuldade em reconhecer essas pessoas. Ou seja, reconhecer quando é combinação e quando é permutação. Vamos um treinamento básico para nós trabalharmos bastante o princípio fundamental de contagem, ó.
Lembrando que você pode dar aquela paradinha na aula para copiar. E nós temos o seguinte: quantos números de 3 algarismos? Você para, copia direitinho, e aí a aula flui de uma forma bem legal. Então, quantos números de 3 algarismos? Significa dizer, pessoal, que eu vou ter 3 escolhas. Então, o meu número ele vai ser formado por 3 algarismos. Então, prontamente, eu tenho o algarismo 1, o algarismo 2 e o algarismo 3. Então, aí está aí as situações. Nós temos o algarismo 1, 2 e 3. Então, olha só. E aí, para vocês terem a noção. Quantos elementos, eu falei quantos elementos eu posso escolher para o primeiro algarismo? Essa é a nossa perguntinha. Quantos elementos eu posso escolher para o segundo algarismo? E quantos elementos eu posso escolher para o terceiro? Veja que a questão disse apenas o seguinte: quantos números de 3 algarismos, ou seja, ele não fez restrição nenhuma, questão sem restrição, podemos formar com os dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 7. Então significa dizer, meus amigos, que para essa primeira posição aqui eu posso escolher 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Então é essa relação que você tem que ter. Esse número que eu vou colocar aqui em cima, então você tem aqui uma possibilidade, 2, o 3, o 4, o 5 e o 7. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 possibilidades. Espera aí, Bruno. Como surgiu esse 6, por favor? Gente, esse 6 é a quantidade. O que é quantidade? Você tem aí uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, 5 pessoas. Não é isso da quantidade? É você contar os elementos. Então, quantas opções de elementos eu tenho para escolher para o primeiro algarismo? Vamos juntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho 6 elementos. Vamos pensar em elementos, em coisinhas. Então eu tenho 6 elementos que eu posso escolher para o primeiro algarismo. Pensando em A2, que trata-se de uma questão também sem restrição, nós vamos também encontrar 6 possibilidades de escolha. Porque eu posso escolher o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e 7. Vamos ter 6 possibilidades de escolha. E aí o que é que vai ter do A3? O A3 você tem 1, 2, 3, 4, 5, 7. Você também vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. Então, o seu resultado, a sua resposta, será 6 vezes 6 vezes 6, ou seja, 216 números. Então, com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 7, eu consigo formar, gente, 216 números com esses algarismos. Nós conseguimos formar 216 números. É coisa. Então, só para lembrar, vamos trabalhar um pouquinho isso, que esse número de K é a possibilidade de escolhas para cada situação. Então, aplicamos o produto, porque nós temos 3 escolhas, vamos escolher a primeira, a segunda e a terceira. E não pode esquecer, gente, que o princípio multiplicativo é esse. Eu vou multiplicar a possibilidade da primeira escolha com a possibilidade da segunda com a possibilidade da terceira. Nós vamos realizar um produto das possibilidades. Ok? Beleza? Então veja aqui um pouquinho rapidinho. Apagar aqui. Vamos ver um outro exemplo, até de uma relação que nós temos.
Olha a diferença. A princípio, nós temos a impressão de ser a mesma questão. Mas você parando para observar, não é. Porque eu perguntei na primeira questão quantos números de 3 algarismos podemos formar com os dígitos 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Na segunda questão, eu estou perguntando o seguinte: quantos números de 3 algarismos, só que é algarismos distintos. E na hora que eu digo algarismo distinto, gente, eu estou dizendo a vocês que é elementos distintos. Você tem que ter muito cuidado, porque algumas pessoas ficam assim: apareceu a palavra distinto significa dizer sem repetição de elementos. Ou seja, se eu utilizei o número 1 na primeira casa, ele não pode mais aparecer. Cuidado. Não é quando aparece a palavra distintos. Porque você pode dizer possibilidades distintas, é o total de possibilidades. Você só vai trabalhar a relação de distintos, ou seja, sem repetição de elementos, nesse caso. Elementos distintos significa dizer sem repetição. Exemplo. Ele vai ter que dizer assim, ó, letras distintas, algarismos distintos. Então sempre ele vai colocar o elemento que você vai utilizar na relação e a expressão distintos. Então elementos distintos, aí sim que é sem repetição. Então muito cuidado, vamos quebrar esse conceito se estiver errado. Então não é quando aparece a palavra distinta, é quando nós temos elementos. O que é elemento? Aquilo que eu vou escolher. O que eu vou escolher aqui? Algarismo. E ele pediu algarismos distintos. O que gera essa situação? Por exemplo, o número 122. 1, 2, 2. Esse número, ele possui algarismos repetidos. 2, 2. Não pode. Porque a questão está solicitando que não ocorra repetição de algarismos. Então, por exemplo, eu fui lá e coloquei o algarismo 1 na primeira casa. Coloco o número 2. Significa dizer que na terceira casa você não pode utilizar o 1 e o 2. Eu vou ter que utilizar outro número diferente de 1 e 2. É por isso que eu até brinco. Cada caminhada perdemos uma unidade, porque aquele elemento anterior não lhe pertence mais. Então, por isso que toda vez que a questão mencionar elementos distintos, significa dizer que cada caminhada você perde uma unidade. Então, por exemplo, ó, vamos botar o ABS aqui. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 e 7. 6 elementos de escolha. Então, para o primeiro algarismo, eu tenho 6 possibilidades de escolha. Aí o que é que eu tenho que pensar? Olha só. O algarismo 1, eu tenho 6 possibilidades. Mas ele aí me deu alerta. É distinto, é distinto. Então é como se eu usasse e descartasse. Então aqui, dessas 6 opções que eu tenho, ou seja, dessas 6 possibilidades, uma será usada.
Não sei qual, mas uma será usada. Então, para a segunda opção, restam apenas 5 possibilidades. Dessas 5 possibilidades, eu só tenho uma casinha só, uma será utilizada. Então vão restar 4 possibilidades. E aí teremos 6 vezes 5 vezes 4, 30 vezes 4, 120 possibilidades. Então, em 120 números, teremos algarismos distintos, sendo esses números formados pelos algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Então, muito cuidado nessa hora, gente. Elementos distintos significa dizer que você caminhou, perdeu uma casinha. Caminhou, perdeu uma casinha. Então, você tinha 6 possibilidades, passou agora a ter 5, depois passou agora a ter 4. Ou seja, totalizaram aí 120 possibilidades. Deixa eu deixar aqui. Quem não copiou aqui, copia direitinho, gente, ó. Essa dica a gente vai ficar esperto nela. Beleza, aí, gente, só pra gente encerrar essa primeira parte, só uma revisão. Quando o dígito é par, ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Falando dígito. Dígito algarismo ímpar, 1, 3, 5, 7 ou 9. Lembrando que nós vamos trabalhar com algarismo ou dígito. E nós temos, nesse caso, 10 possibilidades. É tanto que a nossa base numérica é uma base 10. Nós temos 10 possibilidades. E a única relação que você tem que ter é o seguinte. Falou em algarismo ou dígito, você já sabe que você tem 10 possibilidades. Algarismo par, 0, 2, 4, 6 e 8. Algarismo ímpar, 1, 3, 5, 7 ou 9. Então, só para a gente relembrar aí os velhos tempos. Então, só para você brincar, é tanto que tem uma frase de um matemático árabe que diz o seguinte: Deus criou de 0 a 9. O homem, com a sua ganância, o 10 em diante. Por que ele fala isso? Porque o 10 é repetição de termos 1, 0. Agora, uma observação final é o seguinte. Cuidadozinho especial, ó. Opa. Por exemplo, o número 040 possui 2 algarismos. Por quê? Porque 0,40, gente, na verdade é igual a 40. Então esse 0 aqui no início, ele não tem valor. Então é tanto que nós dizemos assim, sempre comece o número por 1, ou por 2, por 3. O nosso primeiro algarismo não pode ser 0. Essa relação só serve quando você estiver falando em número. Agora, se a questão falar em senha ou protocolo, que é uma situação diferente, quando você informa 0,40, possui 3 algarismos. Me tira uma dúvida, OBS. A sua senha no banco é 0045. Você vai digitar no banco
o 4 e o 5 você vai colocar 0, depois o 4 e o 5. Bruno, na hora que eu chegar no caixa eletrônico, eu tenho que digitar o 0, o 4 e o 5. Então, por isso que para senhas bancárias, senha protocolo, o 00 conta. Só se a questão realizar a restrição. Então, esse 0 aqui não vai ter valor quando ele falar em número. Então, quantos números podemos formar? Aí você falou em números. Mas na hora que ele utilizar a relação senha em protocolo, você não se preocupa. Podemos iniciar com o 0. Por exemplo, só para a gente matar aí uma dúvida. Comparação. Número de 2 dígitos. Olha só, se eu pergunto a você qual é a quantidade de números de 2 algarismos que podemos ter. Então eu quero o número de 2 algarismos, A1 e A2. Se é número, eu não posso começar com 0. Então aqui eu posso escolher o 1, o 2, o 3, até o 9. Então eu tenho 9 possibilidades. De 1 a 9. Porque quando eu falo número, e eu disse a vocês números, eu não posso iniciar com 0. Então nesse caso aí eu vou colocar o 9. Agora, a partir da segunda casa, o segundo algarismo, é liberado 0. Então eu tenho 0, 9. 10 possibilidades. A nossa resposta corresponde a 9 vezes 10. 90. Então nós temos aí 90 possibilidades. Então, quando eu pergunto a vocês quantos números de 2 algarismos nós temos, 90 números. Nós temos 90 números de 2 algarismos. Agora, quando eu pergunto a vocês o seguinte: senha de 2... Opa! Algarismo. Aí, ó, muda a relação. Agora eu estou falando em senha. Então eu posso escolher de 0 até 9. 10 possibilidades. Aqui eu vou escolher de 0 até 9. 10 possibilidades. Dando a possibilidade total de 100 senhas. Então a diferença entre número e senha é: na escolha de número, não começamos com 0. Na escolha de senha, podemos iniciar com 0. Por exemplo, placa de automóvel. O 0 ali conta. Placa 004. Aquele 0 tem valor. Então você só não vai começar com 0 no primeiro número quando ele pedir número. Quando ele falar em senha, você pode começar com 0. Ok? Só uma dicasinha de uma relação que nós fazemos aí. E aí ficar esperto. Eu vou, durante o nosso curso, apontando esses errinhos que o pessoal comenta, né, no sentido até de aula não, no sentido do aluno, ele fez essas confusõezinhas. E vamos comentando durante o nosso curso aí. Então, ó, fica esperto, passou voando. Ainda temos mais cenas desse primeiro capítulo. Vamos para o intervalo e você vai para a aula e rapidinho voltar. Vamos para o segundo bloco.